Olá, meu nome é João, eu sou médico psiquiatra e eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para a gente estar conversando um pouco sobre o mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Acho que esse é um tema que tem sido cada vez mais abordado nos últimos anos e acho que é importante a gente falar sobre, discutir, debater, né, com informação cada vez mais de qualidade sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, tá? Então aí trazendo um pouquinho, né, sobre alguns dados estatísticos em relação ao suicídio, 90% dos suicídios eles estão relacionados a algum transtorno mental, alguma doença mental, né? Então pode estar associado aos transtornos de humor, por exemplo, aos transtornos por uso de substância, aos transtornos psicóticos, a esquizofrenia, por exemplo, transtornos de personalidade, entre tantos outros, né? E aí, junto com essa incidência toda aí associada aos transtornos mentais, a gente tem também alguns fatores de risco associados, alguns que são modificáveis e outros que não são, né? Então, entre os fatores de risco que não são modificáveis, né, é a idade, sexo, um histórico de familiar e um histórico de tentativas prévias, né? O grupo étnico e questões relacionadas a transições socioeconômicas, tá? Então a gente tem observado um número cada vez mais crescente, por exemplo, entre a faixa etária ali dos 15 e 25 anos, um aumento também em relação aos idosos, né? E a gente tem uma incidência maior entre homens também, né? A gente sabe que as mulheres elas apresentam mais tentativas, né? E os homens acabam concretizando mais o ato suicida, né? E a gente tem alguns fatores modificáveis que estão envolvidos com os transtornos mentais, por exemplo, as doenças crônicas, né? Que a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento e modificar o curso, né? Dessa situação tão grave, uma mudança de situação conjugal, por exemplo, de emprego, né? De situação financeira, de acesso ao tratamento, pode modificar o risco, né? E o desfecho negativo em relação ao comportamento suicida, tá? Então, assim, acho que é importante a gente se atentar, né, a alguns dados que mostram pra gente que 50% dos suicidas, eles procuraram algum serviço de saúde, né, entre 1 a 6 meses antes do ato suicida, tá? Então a gente precisa aprender a melhorar a abordagem, melhorar a atenção que a gente vai dar para esses pacientes, que isso pode influenciar diretamente, né, nesse desfecho, tá? No monitoramento, na organização de um suporte, né, para evitar um desfecho negativo desses pacientes, tá? Então é importante a gente nunca estimular, né, o suicídio, nunca subestimar o que a pessoa está contando para a gente, o sofrimento que ela está apresentando para a gente naquele momento, tá? Evitar comentários preconceituosos também não vai ajudar nesse processo, mas o que vai fazer a diferença é a gente tentar entender um pouco da realidade, né, do que a pessoa está passando naquele momento, para a gente conseguir fazer os encaminhamentos adequados e o suporte adequado também aí de acordo com cada situação, tá? O manejo correto aí no controle da impulsividade, né, e na ambivalência que o paciente apresenta no comportamento suicida, ele ajuda muito, né, a proteger, a evitar, né, um desfecho negativo. E a gente precisa perguntar, precisa entender, precisa contextualizar a presença de uma ideação, de um planejamento suicida, tá? Para a gente poder orientar esse paciente, poder oferecer um tratamento medicamentoso, né, conforme a necessidade, um acompanhamento psicológico, entender a rede de apoio que ele tem, né, e quais são os fatores protetores que a gente pode estar potencializando para proteger ele, tá? Inclusive com internação hospitalar, né, quando necessário, quando um quadro muito grave, sem suporte, né, e com muitos riscos naquele momento, tá? Então acho que a frase que melhor define, né, essa campanha agora do Setembro Amarelo é que a vida é a melhor escolha. E você pode fazer toda a diferença com menos preconceito, com mais empatia, com busca de informações corretas, de qualidade sobre o tema, para estar ajudando cada vez mais quem
procura ajuda, né? Quem procura uma atenção que pode ser dentro de um centro de saúde qualificado, né? Ou pode ser em outro contexto familiar, de amizade, né? Ou de outras relações mais próximas.